Fala galera do Tá Resenha, incrível, o Cruzeiro recusou uma proposta por Caio Jorge, é a terceira, e essa de mais de 30 milhões de euros, parece que tudo englobava, chegava até 40 milhões de euros e ele recusou. Vamos ver agora os antes desesperados, o Everton Guimarães, o PVC e o Pilhado falando que o Pedrinho é foda. Vou trazer esses três pessoas falando, os três jornalistas, e depois eu dou minha opinião. Então vamos ver primeiro o Everton Guimarães, vamos ver aí. Atenção, porque eu recebi agora duas informações muito importantes que queria dividir com vocês. O Flamengo fez mais uma investida pelo Caio Jorge, todo mundo está sabendo. Só que o Cruzeiro, mais uma vez, disse não. O Cruzeiro não vai vender nem por esse novo valor oferecido pelo Flamengo. O Cruzeiro não vende o Caio Jorge, inclusive vão propor ao Caio Jorge, ao staff do jogador, pelos próximos dias, uma prorrogação do contrato. Então, na nova investida do Flamengo, mais um não do Cruzeiro. Aí fica a discussão, né? Ele não vale isso, mas se tivesse, por exemplo, jogando pelo Flamengo, conquistado os números que ele conquistou, ou lá no Palmeiras, ou no Boca, ou no River, todo mundo falaria que vale, né? Mas no Cruzeiro a turma, não vale tudo isso e tal, tudo bem, tudo bem. Quem dita isso não é você, né, querido? É o mercado, né? Então, vamos lá. O Cruzeiro disse não mais uma vez, vai propor uma prorrogação no contrato do Caio Jorge e só aceita vender o atleta pelos moldes colocados pelo Cruzeiro. É informação. E uma outra informação. Acabou de negar a nova proposta do Flamengo de mais de 30 milhões de euros pelo Caio Jorge. E mais do que isso, já começou a negociar a renovação de contrato do Caio Jorge. Uma coisa tem que ser falada sobre o Pedro Lourenço. O Pedrinho tá tirando muita onda. Sabe por quê? Porque ele tá deixando claro: eu não preciso do Cruzeiro para ganhar dinheiro. Eu sou um dos homens mais ricos do Brasil. E o time pro qual eu torço e do qual eu sou dono não vai ser inferior ou se inferiorizar a qualquer outro adversário. Pode vir Flamengo, pode vir Palmeiras, pode vir quem quiser. Que o Cruzeiro só vai vender jogador pelo valor que o seu dono quiser. Eu acho a posição certa do Cruzeiro não vender o Caio Jorge por mais de 30 milhões de euros. Não, eu venderia. Eu acho que o Caio Jorge vale no máximo 20, 22 milhões de euros hoje. Mas a personalidade desse cara mostra para o torcedor do Cruzeiro o seguinte: que o Cruzeiro vai ser gigante por muito tempo e que o Cruzeiro já está entre as maiores potências do futebol brasileiro. Não dá mais para dizer que o Cruzeiro é a terceira força do futebol brasileiro. Tá de igual para igual com o Flamengo e com o Palmeiras, porque tem um dono que é bilionário e que é torcedor. Ele não quer o Cruzeiro para ganhar dinheiro. Ele quer o Cruzeiro como paixão para fazer do time dele um time campeão. Muito foda, cara. Que personalidade do Pedrinho. E o torcedor do Cruzeirense tem que tirar muita onda mesmo. Porque o seu dono não vai deixar o Cruzeiro se sentir inferior a nenhum clube do Brasil. É isso. Nas 3 vezes ele falou 50. E não é 50 eu vendo, é 50 analisa. 50 eu converso? Não, 50 analisa, porque assim... Porque tem uma... Outro dia o Celso Zelt falou na ESPN isso, e é pura verdade, né? Tem uma história marcante da história do futebol brasileiro e do Flamengo, que é a venda do Zizinho pro Bangu. O presidente do Flamengo se chamava Dario Melo Pinto e o presidente do Bangu era o Guilherme da Silveira, e os dois estariam supostamente num café, conversando, ou numa cerveja, e o Dario Melo Pinto disse, não tem preço. O Guilherme da Silveira virou para ele e falou, qualquer jogador tem preço, qual é o preço do Zizinho? Aí o Dario Melo Pinto disse, é tanto, então vai ser eu pago. Pum, e o Zizinho foi pro Bangu. Saiu do Flamengo e foi pro Bangu. Imagina a loucura, e nos anos 40 ele saiu do Flamengo e pro Bangu. Claro que não é, isso é história do futebol brasileiro. Tá um pouco no folclore, um pouco na história, mas se conta a história dessa maneira. O que o Pedro Lourenço está dizendo é que ele não quer vender porque ele quer ser o rival do Flamengo desse ano. Então, assim, a gente se desacostumou um pouco com as negociações no mercado brasileiro, de clube brasileiro para clube brasileiro, mesmo com o Palmeiras comprando o Marlon Freitas, mesmo que você volte lá em 89, Bebeto saiu do Flamengo para ir para o Vasco, numa circunstância particular, porque era final de contrato, tinha cláusula de rescisão que o Vasco pagou, Edmundo saindo do Vasco para o Palmeiras, Edmundo saindo do Palmeiras para o Flamengo, mas a gente se desacostumou um pouco com isso. Então, por causa desse desacostumado, eu faço uma hipérbole. Se em 1976, Internacional campeão brasileiro,
o Grêmio chegasse com 50 milhões de euros e dissesse pro Internacional, 50 milhões de euros, me vende o Falcão, o Inter vendia? Pro Grêmio, não. Sim. Pro Grêmio, não. Isso é óbvio e vai ser assim? Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. O Cruzeiro pode mudar de ideia. O Pedro Lourenço me falou 3 vezes nos últimos 15 dias que ele não vende por menos de 50 milhões de euros. Isso então é matemático, não vai vender por menos de 50? Ele pode mudar de ideia agora, tomando um gole d'água. Mudei de ideia, vendo. Caio Tá Jorge bom. pode bater na porta e falar, pô, quero Pode acontecer 1 milhão de coisas, mas a lógica do Pedro Lourenço... Na minha opinião sobre esse caso de Caio Jorge e o Cruzeiro mostra força mesmo quando o Pilhado falou que não quer ser coadjuvante no Campeonato Brasileiro. O time quer jogar e recusando essa proposta para o Caio Jorge, que o Flamengo está até acima do mercado, na minha opinião, como eu concordo com o Pilhado. É 20 no máximo, porque ele tem uma temporada boa no Cruzeiro, mas ele já não jogou muito nos outros clubes. Olha que ele foi. Então, isso mostra para mim, primeiro, que o Flamengo não confia em Pedro, que o Flamengo pode até gostar do Pedro, vir com isso, mas que o Flamengo não confia no Pedro, mesmo ele sendo artilheiro, mas o técnico Filipe Luiz não confia nele, que é um atacante que ataca o espaço, que corra, que volta para marcar, que se posicione, que faça tudo dentro da área, não só ser o artilheiro, o homem-gol, isso não quer. E a outra parte também é que o Cruzeiro não vai facilitar, vai mostrar que é grande e quer mostrar que o Cruzeiro vai brigar de igual para igual para o Flamengo. Eu acho difícil. Por uma coisa, técnico. O Cruzeiro errou no técnico. Não, Tite vai lascar o Cruzeiro, na minha opinião. Ele não tem nível, tá fraco, não vai saber, mesmo trazendo Gerson com 30 milhões. O Cruzeiro não vai dar certo, por causa, principalmente técnico. Vai ver o Flamengo ganhando de novo. Isso é a minha opinião. Pode deixar aí nos comentários se não gostar. Errou no técnico. Se quer brigar de igual para igual pro Flamengo, tinha que vir com um técnico muito diferente. Perdeu o Leonardo Jardim? Sim. Vem com outro nome de peso. Não Tite, peso no passado. E na minha opinião, eu já estou falando isso aqui, pode olhar nos outros vídeos, que o Jorge vai se desvalorizar, porque Tite é fraco, Tite não vai saber tirar o máximo dele, o Cruzeiro vai decair. E olha o que eu estou dizendo, era melhor tu vender agora essa proposta acima do valor do mercado de Caio Jorge, que era para fazer. E isso aí, os antes estão assim, ou estão desesperados, porque o Flamengo vai, mesmo que não traga Caio Jorge, todo mundo sabe, no mercado vai trazer alguém com muita bagagem e com muito nome. Então é isso, valeu.